Oi, gente, tudo bom com vocês? Tudo jóia, tudo mara? Hoje eu vim trazer uma resenha muito importante pra mim. É o meu primeiro livro de literatura brasileira que eu li agora nessa nova fase que eu tô vivendo, de ler, né, de ter curiosidade sobre os clássicos aí, principalmente do meu país. E eu quis começar com esse, que é um livro bem difícil de ler, bem complexo assim, digamos. E foi um desafio para mim, porque primeiramente eu esqueci de trazer o outro livro, mas eu comprei livros bem baratos, porque eu tava com medo de comprar e não gostar e investir muito dinheiro. E aí eu comprei uma edição bem baratinha, acho que eu paguei R$10 nela. E essa edição que eu esqueci, ela tinha a letra bem pequena, os capítulos eles eram embaralhados, assim, era um capítulo já pulava pro outro, assim, não tinha espaçamento de páginas. Era assim, simplesmente para levar a obra em si, para tipo assim, dar acesso à obra de uma maneira bem mais barata, né? Então por isso que ele é barato, porque ele não é um produto tão bom, ele não dá uma experiência de leitura boa, né? E aí eu fiquei frustrada, porque eu comecei a ler o livro e passei páginas e páginas e eu não estava entendendo nada. Eu falei, meu Deus, como que esse livro é um livro famoso, é clássico? E aí, o que eu quero que vocês entendam? Um clássico é aquele livro que sobrevive gerações, né? Que foi escrito há muitos anos atrás, mas que sobreviveu mesmo com o avanço, né? Com o passar dos anos. E aí, eu falei, cara, não é possível que todo mundo ache Machado incrível e eu vou achar uma merda. E eu não vou conseguir terminar a ler. E eu sigo eu sigo a ideologia, não sei se eu poderia falar essa palavra, mas eu sigo, tipo, a regra de que eu só posso falar do livro se eu ler o livro todo. E eu não estava conseguindo terminar o livro, abandonei o livro. E aí eu vi uma resenha onde falava desse livro aqui, dessa edição do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, e tem outros clássicos também que eu comprei, inclusive, que era o Cortiço e Dom Casmurro. E aí, nesse vídeo, mostrava que essa edição era uma edição boa para começar, porque ela era cheia de notas de rodapé. E aqui eu vou mostrar para vocês, essa edição aqui é a edição da Panda Books, que tem os textos informativos da Fátima Mesquita. E ao longo do livro todo, ele é todo ilustrado, olha só, e cheio de notas de rodapé, sabe? Todo grifado. Porque o que acontece? Esses livros, eles foram escritos há muitos anos atrás, onde o vocabulário era totalmente diferente, mais rebuscado, né? E as referências naquela época eram outras, né? Então, assim, nesse livro tem muita referência de Machado de Assis, de outros livros, de coisas de história mesmo, de cultura, da fase que estava passando o livro. E aí, essas notas de rodapé são fundamentais porque elas te atualizam, né? E, faz você viajar no tempo nesse sentido. Você consegue fazer essa tradução da linguagem de Machado de Assis daquela época para essa época. Então, assim, é o texto integral de Machado de Assis, mas ao lado, né, vou mostrar aqui para vocês, é o texto integral e ao lado tem as notas de rodapé, além das ilustrações que ajudam você, né, a materializar o livro. Então, assim, a experiência foi muito incrível, não é à toa que eu tô fazendo esse vídeo aqui, nem comecei a resenhar e já deu 3 minutos de vídeo, mas super recomendo os livros, essa edição da Panda Books, com os informativos da Fátima Mesquita. Eu até procurei ela no Instagram, conversei com ela e parabenizei porque o trabalho dela tá sensacional. Ela conseguiu me proporcionar uma experiência de leitura incrível. E, enfim, por ser meu primeiro livro, esse aqui vai ficar no meu coração. Memórias Póstumas de Brás Cubas nada mais são do que a história, né, do Brás Cubas em seu tempo de vida. Só que ele conta depois de ter morrido. Ou seja, então ele tá contando, quem tá contando a história é o defunto, né? E o que torna interessante esse livro é que, por ser um defunto, ele é bem sincero naquilo que ele fala. Você pode confiar cegamente na sinceridade dele, porque ele não corre o risco de outra pessoa ler, porque ele já morreu, então ele está livre de julgamento, né? Quando você passa pro lado de lá, né? Quando você morre, você fica livre dessas coisas mundanas que a gente sofre aqui em vida. E aí ele tem esse texto integral onde ele compartilha todos os sentimentos, por mais mesquinhos que fossem, ele fala disso fielmente, e é isso que traz a magia. Outra coisa interessante também, o livro ele é separado em capítulos bem curtos,
E Machado de Assis tem uma escrita tão incrível que ele faz em alguns livros, em alguns capítulos, ele começa a conversar com o leitor e ele discute o comportamento do leitor, né? Tem alguns capítulos que tem só reticências, alguns capítulos que são só passagens ou pensamentos. Tem vários capítulos aqui que você simplesmente só passa por eles e vê que o próprio Machado de Assis parece que ele tá tirando sarro da sua cara quanto leitor. É muito incrível, assim, essa conexão que ele consegue ter com o leitor e nesse livro. E a história começa com ela não tem uma ordem cronológica, ele vai e volta no passado e no futuro. Ele começa, inclusive, a partir do seu enterro. E ele fez de tudo para tornar esse livro uma história de um homem incrível. Mas você vai ver que o Brás Cubas não era uma pessoa incrível, ele não era um homem a que se devia lembrar. Começando pelo fato de que o enterro dele só tinha 11 pessoas. Nenhuma pessoa que seja realmente incrível leva apenas 11 pessoas para o seu enterro. Então, assim, esse livro ele se passa nos anos 1800, no início de 1800, ele conta a trajetória da vida dele toda, desde pequeno, todas as passagens que ele teve, os amores, né, as travessuras, enfim. Brás Cubas nada mais é do que um branco, o que é irônico, porque Machado de Assis é negro, e acho que ele fez isso propositalmente para dar um tom de ironia, e ele retrata muito a vida dos negros paralelamente, assim, indiretamente na história. E Brás Cubas é um playboyzinho da época, sabe? Ele era de família nobre, tinha muito dinheiro, mas nunca produziu nada. Ele tentou carreira política, ele tentou criar um emplastro e não deu certo. Ele não casou com ninguém, enfim, ele teve vários envolvimentos com mulheres ao longo da história, mas nada vingou, e você vai perceber isso ao longo do livro. Eu não tô dando um spoiler, super spoiler, porque ele conta isso desde o início, e você vai ver o quanto ele é um homem, no final das contas, medíocre e comum, né, para a classe que ele vivia, porque tudo que ele queria era ser importante de alguma forma. E ele escreveu a história dele, né? Ele conta a história dele com esse ar. Mas na verdade, você, leitor, vai perceber que é tudo coisa da cabeça dele, da vaidade dele, que criou esse personagem como se ele fosse uma pessoa, assim, como se ele tivesse um diferencial realmente, como se ele tivesse feito a diferença no mundo, quando ele foi apenas mais um. Mas aqui também ele conta a história do amigo dele, o Quincas Borba, que ele imaginava que era um filósofo, coisas da cabeça de Brás Cubas, mas na verdade o Quincas Borba nada mais era do que um louco. Ele se apaixonou quando era adolescente por uma prostituta, e ele começou a dar todo o dinheiro dele para essa prostituta e para se encontrar com ela, até que o dinheiro dele mesmo, né, que a mesada, digamos assim, que ele ganhava na época acabou, e ele teve que roubar o pai dele. Até que o pai dele perdeu a paciência com ele, mandou ele para Portugal para ele estudar. Ele estudou direito, formou, foi uma época da vida dele que ele vivia em farra. Ele foi aquele típico estudante universitário do American Pie, só que da época, né? E aí ele voltou para Portugal. Ele teve que voltar de Portugal para o Rio de Janeiro, que era a cidade onde ele morava, né? Onde ele nasceu, porque a mãe dele estava perto de falecer. E aí ele retorna à cidade e vive esse momento. E o pai dele quer que ele se case com Virgínia. E você vai ver que o pai dele faz de tudo para ele ser uma pessoa importante, para ele ter uma carreira política, para ele se casar com a mulher, para ele ter uma história, né, digna de ser contada, digna de um livro. Mas nada disso dá certo. É basicamente isso que conta esse livro aqui. Ele conta a história do Brás Cubas de uma maneira incrível, mesmo ele não sendo incrível. E eu acho que é isso que torna Machado de Assis um puta escritor, digamos assim. Me desculpem a palavra, mas é porque ele simplesmente consegue transformar coisas simples, coisas cotidianas, em coisas incríveis. Eu espero que vocês gostem de ler
esse livro. Se você já leu e não gostou, pode ser essa questão da edição, então tente outra vez, porque isso faz toda a diferença. Eu sou prova viva disso. Por um momento achei que Machado de Assis não era para mim, mas era essa falta, né, de tradução, né, de atualização da língua. Então procure edições mais recentes e conta pra mim o que você achou, se você já leu, se você tem trauma de Machado por causa da pré-adolescência que a gente era obrigado a ler na escola, se você entendeu alguma coisa, e espero que vocês, depois de assistirem esse vídeo, né, se sintam inspirados para ler clássicos, para ler o Machado, para se aventurar nessa leitura que é mágica, é incrível e vale muito a pena. Traz muita bagagem cultural pra gente. É como se ampliasse a mente da gente mesmo, é como se a gente começasse a ver o mundo com outros olhos. É essa a emoção que eu sinto toda vez que eu leio um pouco sobre literatura e clássicos. Não deixe de deixar seu comentário, se inscrever, ativar as notificações e comentar aqui para eu saber que você passou. Beijinho e até mais.